Na ociosidade, o espírito se dispersa em 1000 pensamentos diversos, e ao contrário do que se imaginava, caracolando como um cavalo em liberdade, cria ele 100 vezes maiores ocupações do que quando tinha um alvo preciso fora de si mesmo. Engendra tantas quimeras e ideias estranhas, sem ordem nem propósito, que para perceber-lhe melhor a inépcia e o absurdo, as vou consignando por escrito, na esperança, com o correr do tempo, de lhe infundir vergonha. Michel de Montaigne, Ensaios. O homem soube ler antes de escrever. Vejo aqui na página 79 do Livro dos Simulacros. O Livro dos Simulacros contém recortes de outros autores e muitas páginas que são autorais. É um livro sobre o livro. Um livro sobre a escrita, sobre o escritor, a leitura, os modos de ler, e figura dentro da sua própria maneira de ser, modos de ler, como, por exemplo, o proposto por Georg Steiner, que é a maneira acadêmica, cerimoniosa, cheia de anotações e comentários, de um lado, e de outro, prefigura também a possibilidade de uma leitura anárquica, uma leitura feita como se vê, houve um vídeo, como propõe Deleuze, num dos seus livros. Eu tenho um amigo que disse que leu o Livro dos Simulacros como se leu um livro de poesia, folheando ao acaso. É uma leitura possível. E é também, além de ser um livro sobre o livro, um livro feito de recortes culturais, de páginas autorais, é um livro que contém figuras. Figuras, eu estou usando aqui a palavra no sentido de desenhos. Ele contém uma série de desenhos feitos pelo autor, algumas aquarelas, alguns desenhos feitos a nanquim, mas também figuras no sentido que a retórica dá a essa palavra. A ironia é uma figura do estilo. A catacrese, que é também uma figura do estilo, e outros nomes muito engraçados que a retórica tem para designar modos de nomear as coisas. A miséria da escrita. Mestre Eckhart dizia: Deus torna-se Deus quando as criaturas dizem Deus. Este auxílio dado a Deus pela escrita do homem não é contraditório com a impossibilidade que ela tem de se dar auxílio. O divino, o desaparecimento do homem, não será anunciado por esta miséria da escrita? Jacques Derrida, A Escrita e a Diferença. Dentre as muitas figuras, agora tomando a palavra no sentido ao mesmo tempo retórico e figurativo, como desenho, que aparece nesse livro, está a imagem do leitor pintada por Chardin no século XVIII. Para executar o ato de leitura, o leitor se veste com cuidado, coloca o seu chapéu, pega a sua pena, resmas e resmas de papel para fazer anotações, enfim. O Chardin figura aí o que na academia sempre se considerou o modo ideal de leitura. Uma outra figura que aparece no livro, também como imagem e como figura de retórica, é a figura da Estrige. A Estrige são aqueles pequenos demônios que aparecem nas torres de Notre Dame. E a Estrige aparece aqui como um leitor. Ele está debruçado numa torre de Notre Dame, desenhado por Mérion. É um desenho preto e branco, olhando Paris, como se aguardasse o cataclisma que vai destruir tudo, acabar com toda a nossa cultura, civilização, tudo que se vai perder. Então, nesse desenho, no Livro dos Simulacros, o autor faz uma intervenção. Ele colore o desenho e introduz um grilo no desenho,
um grilo que é uma figura de um engenho, de uma brincadeira, e é uma figura de estilo. Cabe ao leitor decriptar o significado desse grilo. Outra figura que o autor coloca no livro é a figura da torre. Não é a torre fulminada do tarô, não é a torre de marfim dos simbolistas, é uma torre de papel. É a torre na qual o ensaísta, o criador do gênero ensaio, Montaigne, século XVI, vai construir, forrar de livros e passar ali o resto da sua vida lendo, numa torre de papel. Outra figura são os rolos de papiro que continham a poesia de Safo. Safo, como todos sabem, é talvez a nossa maior poeta, né, da Grécia arcaica, grande amorosa, grande poeta, e que escreveu muito. Deixou 9 rolos de papiro, todos perdidos. Todos perdidos, sobraram apenas farrapos, pedacinhos, às vezes uma palavra, que o moderno tem que colecionar com cuidado, comparar com outras versões, para produzir o que hoje nós temos de Safo. São cerca de 600 fragmentos, vindos de 9 livros. E o livro dos simulacros, em certo capítulo, sonha com a recuperação desses 9 rolos. É uma coisa possível, porque fazendo trabalhos arqueológicos em Pompeia, que foi recoberta pelas cinzas do Vesúvio em 79, foram descobertas bibliotecas e bibliotecas de livros calcinados, que são hoje cinzas. E se os 9 rolos de papiro estiverem ali? Então, uma das figuras do livro dos simulacros é a figura que sonha com uma totalidade perdida. Pode ser que é apenas um sonho. E uma outra figura que eu acho assim, interessante no livro é a figura da escrita como sofrimento. O livro apresenta um fragmento do padre Las Casas, que descreveu a tomada da América pelos espanhóis, o sofrimento imenso que foi infligido aos nativos, com sangue, suor e lágrimas, e o autor faz então um desenho em que aparece uma mão de alguém vestido de branco, com uma pena na mão, terminando um manuscrito e assinando o manuscrito sobre uma mesa. Ao lado da mesa, uma coroa de espinhos, que é a imagem do sofrimento de Las Casas ao narrar a tomada da América pelos espanhóis. Assim, o ensaísta e poeta cubano José Martí descreve Las Casas, exercendo o que viria a ser sua atividade primordial, escrever. O autor. Dizem que era lindo vê-lo escrever, com sua túnica branca, sentado na cadeira de couro e taxas, com a mão fazendo dançar a pluma de ave, já que escrevia sempre devagar. De repente, levantava-se da cadeira, como se ela o queimasse. Apertava a fronte com as mãos, andava por seu quarto em grandes passadas, o rosto atormentado, como padecendo de uma dor profunda. Era que estava escrevendo, em seu livro famoso sobre a destrucción de las Indias, os horrores que vira nas Américas quando chegou a gente da conquista. Os olhos se incendiavam no rosto coberto de lágrimas. Há também, ao longo do livro, uma série de motivos. Eu estou tomando aqui a palavra de motivo um pouco no sentido musical, sem nenhuma pretensão. São motivos que atravessam. Por exemplo, o motivo da borboleta.
desde a capa até a última página, estão presentes borboletas. 2 tipos de borboletas. Borboletas benéficas, leves, ligeiras, coloridas, que instauram um determinado sentido no texto, um percurso e um sentido. E do outro lado, a borboleta funesta, que é a Acherontia atropos, a borboleta da morte, que é colada no quadro de Chardin. O leitor vai notar isso. Portanto, instaurando um diálogo com Chardin e com a leitura acadêmica dos livros. Por outro lado, o motivo do grilo, do qual eu já falei. O grilo aparece em várias páginas e instaura, portanto, também uma espécie de cadência musical que deve ser seguido pelo leitor. Há o motivo das flores e há o motivo do livro de aventuras e do livro de amor, que está gravado em algumas vinhetas, com nomes de vários livros que eu consideraria importantes, livros de aventura, como, por exemplo, Flash Gordon, no Planeta Mongo, Pimpinela Escarlate, livros que marcaram a infância do leitor, marcaram a infância do autor desse livro. Por outro lado, existe também, pontuando o livro, uma série de alfabetos inventados pelo autor do livro. Há algum sentido ali? Talvez. Esse alfabeto talvez conte histórias ou início de histórias que podem ser seguidas. E fechando o livro, é o próprio livro que fala. Então o autor escolhe uma série de aberturas de livros e mostra o próprio livro apresentando a si mesmo, como se ele falasse. Isso é uma figura de retórica que se chama ilustratio. Não há talvez dias da nossa infância que tenhamos vivido tão plenamente quanto os que acreditamos ter deixado passar em branco. Os dias que passamos com um livro preferido. Marcel Proust, sobre a leitura. Portanto, é um livro que prevê leituras diferentes. Uma leitura seguida, uma leitura fragmentada, uma leitura pontual, uma leitura que pode ser feita como se vê no almanaque. Eu acho que essa talvez seja a imagem, para mim, mais deliciosa desse livro que eu gostei muito de fazer. Pedro Meira Monteiro, da Princeton University, escreve na 4ª capa deste livro. E eis que chegamos ao fim, sozinhos com a linguagem, diante de um livro nem sempre compreensível. Sossegue, entretanto, o leitor. É provável que nem o autor domine os laços todos que costuram sua obra. É provável que a serpente que sua escrita abriga e envolve o espreite também, venenosa, pronta a dar o bote mortal. Mas se não tentou ele, escritor, desvendar completamente os sentidos da escrita, não tente o leitor fazê-lo. Seria provocar o monstro que descansa, ou talvez seria emitir o som fatal que destruiria tudo. Labirintos, estrige, autor e leitor. Sobretudo, mais um único indelicado toque cairia a magnífica catedral que contém o livro dos simulacros.